Fala, meus amigos São Paulinos de todo o nosso Brasil, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor para a gente falar da vitória do São Paulo hoje no estádio do Morumbi, público para 36 mil pessoas que foram hoje ver a vitória do São Paulo. O Roger que realmente bancou essa escalação de ponta esquerda, ponta direita, ou seja, dos pontas. A gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do São Paulo nesse jogo de hoje. O Arboleda já é carta fora do baralho ali do time do São Paulo, enfim. A gente vai falar um pouco sobre os bastidores, o que aconteceu. Mais uma vez, ele não participou, ou seja, nem sequer para esse jogo ele foi relacionado. Vamos falar para vocês sobre isso, além de outros assuntos, claro. Ferreirinha, o Rectrich aí do Ferreirinha. Na história do profissional, é a primeira vez que ele faz 3 gols numa partida, né, como profissional. Isso mesmo, Ferreirinha. Vamos falar, portanto, aqui para você sobre isso, além de outros assuntos, já chamando a sua inscrição, o seu like, tá, gente? Que partida fez também o Arthur, que partidaça fez o Arthur. E a gente gosta de ser realista, eu particularmente eu gosto de ser realista nas minhas posições, é aquilo que eu sempre falo, quando erra, né, eu falo, quando eu acho que cabe um elogio, eu faço, mas quando não cabe, também eu faço, né, eu faço a minha crítica, certo? Já falo há muito tempo que eu não tenho nem jogador de futebol, nem treinador, nem dirigente de futebol como estimação, tá? Eu defendo a instituição São Paulo Futebol Clube e o torcedor que tá todo dia querendo o melhor para esse time, tá bom? Vamos lá. São várias informações. Eu gostei do primeiro tempo de São Paulo. O São Paulo aproveitando muito bem ali os espaços deixados pelo Cruzeiro. O Arthur Jorge ele fez uma escolha ali no seu meio de campo com 2 jogadores mais de articulação, 2 volantes de articulação, não de marcação, assim, claro, com Matheus Pereira. Só que o São Paulo também, o Roger, ele fez uma mudança no sistema de jogo, no esquema de jogo do São Paulo. Quando ele abre ali 2 pontas, um pela direita, que é o Arthur, que já vinha jogando, já jogou contra o Internacional dessa forma, e ele aposta no Ferreirinha. E no que ele aposta no Ferreirinha, o Ferreirinha correspondeu, que era alvo de pé atrás, digamos assim, para o jogo de hoje do torcedor de São Paulo. Eu acompanho, né, as lives dos nossos colegas. Eu fiz uma live também à tarde, a gente sempre faz uma live à tarde ali no Radar Tricolor, na Rádio Tricolor Web, no outro canal, secundário aqui ao nosso. E aí, a aposta do Roger deu certo. Só para resumir que a aposta do Roger deu certo, né? Ele apostou nesse sistema, sacando do time ali o Danielzinho, e mantendo ali o Marcos Antônio e o Bobadilha. O Bobadilha que vinha voltado da seleção, não participou do jogo contra o Internacional, mas foi hoje também peça importante nesse meio de campo de São Paulo. Para um jogo em casa, no Morumbi, diante do torcedor, onde São Paulo precisa propor mais, eu acho que esse esquema funciona, né? Agora, para um jogo fora de casa, São Paulo tem que ir mais protegido com o seu meio de campo. Até porque o meio de campo hoje, digamos assim, não falando de qualidade, né? Claro que o do Cruzeiro tem mais qualidade. Mas foi um espelho. É um 4-2-3-1 também, é um 4-3-3, assim como a galera queira, do Cruzeiro contra o do São Paulo, né? E no lance individual, o Arthur na área ali foi feito. O Bidjalba fez ali um sanduíche, né? Um sanduíche ali do Arthur e o pênalti. O gol do São Paulo saiu com o Caleri, mais uma partida boa do Caleri também, mais um, né, destacando aqui a partida do Caleri. E aí a gente vai entrar naquele assunto, né? O Rectrito Ferreirinha, os 3 gols que ele fez,
né? O gol do Calera e o Ferreirinha fizeram os 4-1, enquanto lá o Christian descontou para o Cruzeiro ali no início dos primeiros 8 minutos, 10 minutos do segundo tempo. Mas no contexto geral, São Paulo talvez quis mais, talvez procurou mais, né? Uma péssima noite também ali do time do Cruzeiro, e aí o adversário tem que aproveitar, né? O adversário tem que aproveitar, certo? Então, e eu queria também destacar aqui, destacar não, é fazer pelo menos ali um comentário ao Rafael Tolói. Fez uma boa partida, Rafael Tolói. Não é um jogador que me agrada na zaga do São Paulo, acho que é muito caro e jogadas ali talvez mais ríspida do adversário, ele acaba ficando ali, enfim, mas o Rafael tem uma saída de bola, né? Na qualidade, no passe, enfim, ele também não brinca em serviço, né? Tira a bola dali. Eu acho que ele fez uma boa partida, para mim ele fez uma boa partida hoje, pena que perdeu ali o Sabino, né? É uma dupla que começa a se entrosar com a ausência do Alan Franco e agora com a questão do Arboleda, né? Eu acho que o São Paulo precisa contratar um zagueiro, se o Arboleda realmente não for ficar. A informação que a gente recebeu é que houve ali uma discussão, né, sim, um mau comportamento dele no jogo contra o Internacional, mas depois tem as declarações dele, né, que nada disso, respeito ao São Paulo, em primeira mão do São Paulo, enfim, mas ele já pediu para o staff dele procurar aí outro clube. Tem um clube interessado nele, mas agora, como a janela está fechada, né? A janela está fechada, dificilmente seria agora. O Grêmio Futebol Porto-Alegrense está interessado no Arboleda. Não é de hoje, né? Já vinha o interesse do Grêmio já desde o ano passado, e agora, com essa situação que aconteceu dentro do São Paulo, né? Eu acho que agora sim. Eu quero só lembrar que o Arboleda, hoje mesmo estava vendo, ele tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2027, tá? Mas parece que teve uma conversa com o Rui Costa, né? O dirigente do São Paulo pediu para ser negociado, então o atual vínculo do defensor com o clube vai até dezembro de 2027, aquilo que eu falei para vocês. E ele pediu para ser negociado. O empresário do Arboleda, né, o staff dele, comunicou um colega nosso, colega jornalista, né, falou a respeito, sim, também. E a informação é que o Arboleda está incomodado, né, com uma reserva, com o tratamento que foi feito. Mas houve ali, parece um desentendimento ali no jogo contra o Internacional, ele não gostou de ter ficado no banco de reserva, foi ser cobrado, né? Ele cometeu ali 2 atos, talvez não a diretoria de futebol não gostou, então ele foi cobrar, porque ele é um jogador experiente, um jogador mais experiente que precisava se servir de exemplo, né? Um dos líderes, então ele precisava dar exemplo ali, foi cobrado, parece que ele não gostou. Mas a verdade é que um feeling meio que eu tenho um feeling meu, o Arboleda não fica mais no São Paulo, o Arboleda não joga mais com a camisa do São Paulo, né? Tem contrato, mas deve ser negociado, se aparecer uma proposta, obviamente, ali no meio do ano, acho que eles vão se arrastar até lá, até a parada para a Copa. Na hora que aparecer uma proposta, o Arboleda deve sair do São Paulo, né? Tá há muito tempo, né? Muito tempo já tá no São Paulo, o Arboleda, e já vem fazendo várias coisas ali, sendo protegido às vezes, digamos assim, talvez essa não seja a palavra certa a ser colocada, mas passar a mão na cabeça de jogador de futebol, dirigentes não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso, certo? Vamos lá. E aí tem a sonora do Roger, né? Tem perguntas, né? Os jornalistas perguntam, o Roger responde algumas perguntas, né? O Roger Machado fala com todo respeito e todas as opiniões, o sentimento, tudo que eu quero é trabalhar, eu sou sério, trabalho pra caramba, segundo ele, preciso de apoio do torcedor e da confiança na gente. Os atletas estão se dedicando a dia para que a gente leve o São Paulo onde o torcedor deseja, né? Foram as palavras do Roger, ele perguntado, né,
sobre algumas questões, né? A questão do torcedor, né? A questão do torcedor. Então, tá aí. E a sonora do Roger, né? Ele fala, na coletiva dele, ele fala muitas coisas, né? E ele falou, com todo respeito, né? Eu tenho até aqui as aspas, a artezinha, eu vou colocar aqui pra gente, que é legal a gente colocar, certo? Pra galera entender as aspas do Roger em relação aí após a vitória sobre a equipe do Cruzeiro, né? Tem as aspas do Roger aqui. Vou tentar aqui, deixa eu ver aqui. Diminuir aqui um pouco, né? Pra gente colocar aqui para vocês, tá? Sobre as aspas do Roger, né? E aí tá aqui, ó. Pronto, tá aí na tela para vocês. Com todo o respeito e todas as opiniões, o sentimento, tudo que eu quero é trabalhar. Sou sério no trabalho pra caramba, né? Preciso do apoio do torcedor, da confiança da gente, que os atletas estão se dedicando, segundo o Roger, né? Os atletas estão se dedicando bastante. Então é isso que o Roger precisa, da confiança do torcedor após a vitória diante da equipe do Cruzeiro por 4-1 no estádio do Murumbis na noite deste sábado, 4 de abril, tá? Então tá aí o Roger em suas declarações. Mas mesmo assim, após vitória, né, teve protestos, né, pichados ali nos muros ali do Morumbi, no portão ali de 18, acho que sim, do Morumbi. Tá aí, eu vou trazer aqui na tela para vocês, né? Ó, fora Rui Costa, isso foi após ainda a partida, hein? Fora a partida de hoje, fora Rui Costa, né? Tem também a outra aqui, ó. Fora Outenhares. Isso aqui, esse protesto aconteceu após a vitória, né, do São Paulo. Mesmo com vitória, mas os protestos eles foram feitos ali pedindo, né, fora o Rui Costa, fora também Outenhares que está querendo se favorecer, fazendo aí algumas coisas ali sobre o conselho, né, o conselho deliberativo do clube, né? Já na segunda-feira tem votação aí, vai acontecer votação, tem outras coisas interessantes também, né? Então, né? Aí vão resolver essa situação aí de alguns jogadores. O goleiro Rafael também ele falou sobre a questão do Arboleda. O goleiro Rafael também falou sobre o assunto do Arboleda. Ele foi perguntado, então ali ele respondeu, né? Foi perguntado e respondeu aí pro torcedor, né? E aí ele fala, a nossa decisão era que a gente pudesse, primeiramente, priorizar o mais importante, que era o jogo de hoje, e aí amanhã tenho certeza que a diretoria, junto com a comissão e junto com todos nós do elenco, vamos conversar e apurar o que foi que aconteceu. Escutar o Arboleda, escutar o que a comissão e a direção tem a falar. O Rafael, que é um dos capitães da equipe do São Paulo, falando aí sobre a situação do Arboleda. E vai repercutir, né, gente? Mesmo com a vitória do São Paulo, vai repercutir, tá? Vai repercutir muito essa decisão. Outras decisões que o Roger apostou também sobre a mudança tática do time. Ele tira o Danielzinho do time, né? Muita gente criticando porque ele tirou o Danielzinho. Ele passa a ter um volante mais ali para proteger mais a zaga. Hoje quem fez foi o Bobadilha, né? Bobadilha jogou de primeiro volante, o Marcos Antônio de segundo volante ali, e o Luciano ali próximo do Caleri ali, e os pontas abertas, né? Bem aberto. O Arthur de um lado e o Ferreirinha do outro, o Ferreira do outro, né? Ele não gosta que chame de Ferreirinha, tá? É Ferreira mesmo. Para um próximo compromisso, digamos assim, que seja fora do Morumbi, o Roger deve fazer variações táticas, né? E ele vai ter opções para isso, tá? Ele vai ter opções para isso, tá?
Então eu acho que hoje funcionou os pontas funcionaram muito bem. Eu acho que hoje a gente pode dizer que foi um time colocado pelo Roger Machado, né? Foi um time colocado por ele, que funcionou. Ele correu esse risco, né? Ele correu esse risco, porque sabia se hoje não vencesse, né? Se hoje não vencesse, aí a coisa ia complicar, né? Ia complicar, mas ele fez isso, né? Hoje ele arriscou e deu certo. Eu repito, o Cruzeiro não foi um Cruzeiro que fez uma boa partida, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, mas aproveitou o momento, aproveitou a ocasião, né? Aproveitou o momento e aproveitou a ocasião e fez o que tinha que ser feito, né? Eu queria pedir aqui a atenção de vocês sobre esse cara que está aí na tela. O que vocês acharam do Rafael Tolói? É o substituto do Alan Franco. Eu acho que para mim o Alan Franco é o titular dessa zaga, ao lado ali do Sabino. Mas eu gostei da participação do Rafael Tolói. Eu até falei no grupo lá de membros, que eu disse, para mim eu destaco, na minha opinião, na minha visão de hoje, eu destaco o Rafael Tolói e o Ferreirinha. Para mim foram os melhores, né, da partida. O Ferreirinha fez o hat-trick, foi decisivo. O Tolói também foi decisivo na zaga. O Tolói ele precisa apenas parar de desenrolar um pouquinho quando ele tiver um jogador no mano a mano, decidir logo, né? Decidir logo. Mas hoje ele fez uma boa partida, ele foi bem na bola aérea ali, algumas bolas aéreas ele tirou. E eu vi um treinamento, eu vi uma jogada defensiva que eu não tinha visto com o Crespo, mas vi hoje. É aquela bola do escanteio, quem fica no primeiro pau, né, do escanteio do adversário. E o Roger escolheu o Lucas Ramon, por ser um jogador de estatura mais alta, então ele fica naquela primeira bola. Não é mais o centroavante. Muita gente coloca o centroavante, por exemplo, o Caleri para ficar ali. Não, ele colocou o Lucas Ramon. E aí empurra o Caleri lá para ficar no bolo, né? Junto para ajudar os zagueiros ali. Foi uma observação que a gente fez, tá? Foi uma observação que a gente fez, tá? Então eu, sinceramente, eu gostei, né? Da partida do Tolói. A gente sabe que o Tolói não é o titular é o Alan Franco, mas o Alan Franco ele não treinou na semana, ele sentiu ali, ele continuou só correndo ali ao lado do gramado, enquanto os outros, né, fizeram treinamento ali normal, participativo para o jogo de hoje. Vitória importante que eu acho que, no ponto de vista, eu acho que é o chamado sobrevida, né? Sobrevida, o Roger ganha uma sobrevida, mas os protestos continuam ali fora do campo, junto ao diretor executivo Rui Costa, né? E aí essa semana eles vão ter aí, essa semana, essa situação do Arboleda a ser resolvida. Essa situação do Arboleda vai ter que ser resolvida, então eles vão ter essa semana para resolver a situação do Robert Arboleda, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa expressão em relação a partidas. Vitória importante, mantém o São Paulo entre os 4 ali primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Nesse momento está em segundo na tabela. O Fluminense acaba de empatar com o Curitiba, né, o Fluminense, mas tem um jogo do Bahia amanhã com o Palmeiras, né? O Bahia tem um jogo a menos, né? Tem um jogo amanhã do Bahia com o Palmeiras. Enfim, primeiro hoje está o Palmeiras com 20, 22, São Paulo com 20, Fluminense também com 20, que acaba de empatar ali com a equipe do Curitiba, tá? Mas eu conversando com as pessoas lá, as pessoas me passaram informação, dizendo, a gente tem pelo menos para essa parada para a Copa, a gente ficar no bolo de cima, entre os 4 primeiros colocados. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, portanto, trabalhar com essa possibilidade até lá. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sou Chiquinho Faustino, radialista, aqui do canal Faustino Tricolor.